Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso agora, eu começo a entender porque que o salmista diz, né? Bom é estar na tua casa, onde a tua glória permanece para sempre. A semana já estava longa. Mesmo naquele domingo, estive na parte cedo, a hora que eu estive, eles estavam rapando a rua, não tinha como parquear. Mais tarde, encontrei o evangelista Jonathan e nós saímos e viemos na igreja. Mas mesmo assim, nós passamos aqui, deixamos nosso carro por um instante e viemos aqui e oramos ainda, porque estava gostoso demais estar na casa do Senhor. Amém? E nessa noite, eu gostaria de dizer para você que quando você está fundada com a sua casa na rocha, na palavra do Senhor, as tempestades, os ventos, as enchentes, elas podem aparecer, mas a casa não cai porque ela está fundada na rocha. Aí você pode estar perguntando, pastor, e por que eu sei que eu sou vitorioso? Porque a Bíblia me garante, a palavra de Deus, ela me ensina, ela me instrui isto, que a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Pode ter parecido qualquer situação adversa na sua vida, mas Ele não foi capaz de te segurar, porque você está aqui louvando e adorando a Deus. Aleluia. Amém? E hoje eu encerro. Comecei na quarta-feira passada a falar o propósito da igreja, as dificuldades da igreja. E hoje eu vou encerrar, porque a igreja do Senhor, ela é vitoriosa na face da terra. A Bíblia diz que o povo se perecia por não conhecer a palavra de Deus. E como pastor, eu falei para vocês na quarta-feira passada, eu tenho um pouquinho de dúvida, às vezes que eu vejo em si a igreja, às vezes eu paro e oro e falo com o Senhor, Senhor, por que a igreja em si está abaixando a cabeça nos últimos tempos, enquanto que a palavra do Senhor nos garante que a porta do inferno não prevalece contra a igreja? Mas sabe o que é? Eu quero que nessa noite você saia com a sua fé fortalecida. Eu quero que você saia nessa noite revigorado. Eu não estou preocupado em si com números de pessoas. Eu aprendi algo na minha vida: nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Se nós formos parar, a tendência é nossa, às vezes nós falamos assim: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu já me sinto velho. Velho é passado. Cada dia que nós estamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que nós renovamos as nossas forças. Então, nunca é tarde para você começar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Amém? Amém. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolheis, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais continuamos sobre essa tarefa. E nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, e
Esses, orando, lhe impuseram as mãos, de modo que se espalhava as palavras de Deus em Jerusalém, e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes que obedeciam à fé. Amém? A igreja pode se assentar. O livro de Atos é a instituição da igreja. O livro de Atos nós vimos como ascensão. Você me permite, por uns 2 ou 3 minutos, só vou dar uma recapitulada, por questão de muitas pessoas não estarem aqui na quarta-feira. A promessa: Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Então nós vimos isso no livro de Atos, o início da igreja na face da terra. O Espírito Santo foi o divisor para a igreja. A Bíblia diz que antes eles tinham medo, os discípulos tinham medo, mas com o dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, aqueles medos que eles tinham de falar, de pregar o Evangelho, agora eles estavam cheios do Espírito Santo, eles pregavam o Evangelho. Agora que eles já não tinham mais medos, a ponto de eles serem presos. E assim nós podemos ver o capítulo em livro de Atos, logo no início, 1, o 2, nós vemos o 3, que Pedro e João na porta do templo, o poder de Deus sobre a vida daquele coxo, era a igreja crescendo. Mas nós temos que entender que à medida que a igreja crescia, crescia também os problemas. E nós temos que entender que à medida que a igreja crescia, crescia também a fúria de Satanás. E no capítulo 4 nós vimos a primeira coisa que eles tentaram impedir foi a igreja de crescer. Foi o problema vindo lá de fora para dentro, porque eles acusaram, tentaram prender os apóstolos, mas não seguraram, não puderam. Aí hoje você pode me perguntar: pastor, você não vai falar da acusação da igreja? Irmão, nós temos que entender algo na vida. A igreja, ela sofre mesmo, e isto é necessário. A igreja que está muito quietinha, nós devemos fazer que nem os antigos dizem: barba de molho, é sinal que o inferno está agradando dela, e nós não viemos para agradar o inferno, nós viemos para pisar nele. Nós temos que começar a entender isso. Então eu não vou muito, porque você já notou uma coisa? Quando eu era criança, eu vi isso até um pouco tempo, uma frase no Facebook: a árvore que tem as frutas muito bonitas é a que mais sofre pedrada. Você já prestou atenção? Eu me lembro mesmo, pé de laranja, pé de manga, quando criança a gente olhava aquilo, a gente pegava tanta pedra, que mais jogava era pedra. Nós temos que entender que a igreja, quando ela vem, ela sofre as perseguições, quando ela sofre aqueles ataques, eu louvo a Deus por isso. É sinal que nós estamos agradando a Deus e pisando no inferno. Isso é a igreja. Então não vou falar muito. Se você pensar: eu estou numa igreja e ela está sofrendo tanto ataque, bata o seu joelho em terra e diz: Deus, eu te louvo, porque é sinal que eu estou fazendo a tua vontade na face da terra. Porque assim foi o capítulo 4, foi atacado. Aí eu falei o capítulo 5. Qual era o problema do capítulo 5? Safira e Ananias. Eles eram membros da igreja primitiva. O diabo não pôde trazer o problema lá de fora para dentro, tentando cercar os apóstolos. Agora o que o diabo fez? Lançou uma rede, pegando o problema dentro da igreja. Porque Safira e Ananias, naquela época, à medida que crescia o número de pessoas, aí eles colocavam, se eles tinham 2 propriedades, não precisavam de uma propriedade, eles vendiam, traziam dinheiro ao pé dos apóstolos, e ali eles repartiam entre a comunidade para que ninguém tivesse necessidade. Não era uma lei, não era uma obrigação, não era, mas o povo se sentia bem. O que Safira e Ananias fez? Eles eram casados, eram marido e mulher. Eram marido e mulher. O diabo encheu o coração deles. Por que eles fizeram? Venderam aquela propriedade e disseram a Pedro: olha, só vendemos a propriedade, portanto, e reteram uma parte do dinheiro. O problema ali não era ter vendido a propriedade, que eles poderiam ter chegado perto do apóstolo e falar: nós não vamos te dar nada, porque não era lei. Mas o problema ali, quando nós lemos o capítulo 5, a Bíblia diz que intentaste o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar se eles tivessem conseguido passar aquilo dentro da igreja, a mentira?
Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo, aonde reina o divisor da igreja, jamais vai prevalecer a vontade do inferno. E Pedro, instruído pelo Espírito Santo, diz: por que, Ananias, intentaste o Espírito Santo? Vendeste a propriedade e enganaste. A Bíblia diz que ele morreu. Passado 3 horas, veio Safira. E Pedro, nesse caso, falou: Safira, é verdade que você vendeu propriedade? Portanto, é verdade sim. Já levaram o corpo do seu marido, agora também levará o seu. Porque era o diabo agora tentando pegar aquele problema e colocar ali dentro da igreja. Mas não prevaleceu. Não prevaleceu. Agora, na igreja primitiva, chegamos ao capítulo 6. Esse que eu quero falar com vocês nessa noite. Qual é o capítulo 6? O capítulo 6 fala que começou a haver desavença entre os judeus. Os judeus, os hebreus, os helenistas. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram aquelas que falavam gregos. Eram hebreus, mas que falavam gregos. Eram aqueles judeus que não falavam o aramaico. Começou a ter dificuldade entre eles, porque o aramaico era uma pessoa que eles vinham lá da Palestina. E quem não vinha, quem não falavam, estava só no Pentecoste, veio no dia do Pentecoste, falavam só grego, porque entre eles, tinha uma coisa, dizia o seguinte: só seria salvo e ressuscitaria quem fosse enterrado em Jerusalém. Então, se os judeus morressem fora dali, eles traziam o corpo, traziam tudo. Você já parou para pensar qual o caos que não seria essa cidade? Aonde que a Bíblia diz que tinha muitas viúvas. E agora começaram a haver desavença entre eles, porque um falava aramaico, o outro grego, e eles não se entendiam. E agora, qual foi a semente agora? A semente parece mãe na assistência social naquela época. Qual era? A perda da visão dos apóstolos, porque os apóstolos agora estavam se cuidando, resolvendo aquele problema. Eles estavam esquecendo da palavra e da oração. Quando tem um corinho que canta mesmo, que ele tem sapatinho de algodão e vem mesmo pisando, é a hora dessa. Porque quando nós paramos na assistência social, uma coisa muito boa. Mas qual é a finalidade que ele estava querendo? Que os discípulos perdessem o foco na palavra e na oração. E aonde que nós temos que estar firmado? Na palavra e na oração. Mas eu louvo a Deus porque o que estava conosco naquela época, estava com ele, está conosco, o Espírito Santo de Deus deu discernimento aos discípulos, aos apóstolos. Esperam aí, vamos escolher pessoas para estar cuidando dessa parte, e nós continuaremos na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Isso agradou. Nós vimos 7 homens cheios do Espírito Santo que foram escolhidos. 7 pessoas. E eles cuidaram dessa parte. Os discípulos continuavam na palavra e no ensinamento, na palavra e na oração. E a Bíblia diz que crescia o número de pessoas. A pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: e nós, igreja, o que nós estamos fazendo nesse século 21? Porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que a função do inimigo era tampar a visão dos apóstolos para que eles não enxergassem esse problema e parassem na palavra e na oração. O dever da igreja é aqui que começa o ensinamento, é aqui que começa a palavra de Deus, é aqui que começa a oração, é aqui que nós saímos fortalecidos com a nossa fé. Mas será que nós como igreja também
também não estamos sendo tapados e nós não podemos entender o que está acontecendo aí fora, e muitas vezes a igreja sai derrotada porque a igreja acha que não pode se compartilhar com as coisas que estão aí. Eu não estou falando de pecado, vocês vão entender. Vocês querem um exemplo? Maior absurdo que a igreja faz é a igreja achar que não mexe na política. Se nós olharmos desde o tempo de Roboão, na divisão dos reinos, não posso ir lá, vocês vão entender que no passado todos os reis sempre estavam envolvidos na igreja. Por que você acha que Nabucodonosor mandou fazer estátua e queria que o povo adorasse? Se nós pararmos para olhar a igreja primitiva, nós vamos ver Augusto César, já estou falando no período já logo depois da morte de Jesus, quando ele perseguiu em si os cristãos. Se nós pararmos para falarmos de muitos outros governantes daquela época que obrigavam a igreja. Vocês querem ver uma coisa? Quem tem acompanhado, eu já falei isso um dia na igreja, a cartilha da Dilma Rousseff, presidente do Brasil, nas escolas do país. O que mais me entristece, que eu conheço pessoas que é igreja e fala que jamais a igreja pode se envolver nisso. A igreja tem se calado. A igreja, ela tem um papel principal na sociedade. Qual é o papel? Nós temos um direito de falar que aquilo que quebra a palavra de Deus. Você parar e ver um cristão falar que ele não pode se envolver na política, mas como? A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Temos, mas nós não podemos conformar. Se ela está colocando uma cartilha nas nossas escolas dizendo que uma criança de 6 anos de idade tem que deixar ter sua própria escolha sexual, se um menino quer vestir de menina, que vista. Se ela quer pegar na certidão de nascimento e tirar o nome do pai, o nome da mãe, e dizer que a família já não existe mais, o que ela está fazendo? Ela está quebrando uma coisa que se diz a palavra de Deus, e a igreja não pode ficar calada com isso. Amém. A igreja não pode. Porque a igreja, ela tem um ensinamento social, mas um ensinamento também espiritual, e é isso que compete a mim e compete a você, que nós somos a igreja na face da terra. Nós não podemos tampar os nossos olhos e dizer que isso nós não estamos vendo os nossos absurdos que estão acontecendo. Eu me lembro que quando eu estudava, eu fazia o ensino religioso. Na aula de ensino religioso nós tínhamos o Novo Testamento, todo dia nós tínhamos que ler versículo dentro da sala de aula e muitas vezes explicar. E um certo tempo para cá, agora o ensino religioso estão sendo tirados das nossas escolas. Que é isso? Cadê a igreja? Aí você encontra as pessoas e diz, não, espera aí, eu não posso me envolver na política, eu estou fora disso, fora da... Mas como? Eles tinham um problema, o apóstolo tinha uns problemas aqui, começou a haver desavença, porque as viúvas, eles estavam reclamando da viúva, eles estavam reclamando de tudo. Espera aí, vão pegar pessoas cheias do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. A igreja foi colocada na face da terra, cheia do Espírito Santo, porque Jesus foi, ele desceu, um que intercede por nós, está ao nosso lado, dizendo, não conforme com isto. É a igreja. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma adolescente, membro da nossa igreja. Ela disse, pastor, uma vez eu fui falar da Bíblia na minha escola aqui, estou falando de Estados Unidos, alguém falou para mim, não pode falar Bíblia aqui não, porque se te pegar você falando de Bíblia aqui, você vai ter, o principal, não sei o que, pode ser até expulso. Você já parou para pensar, e nós estamos vendo o quê? A igreja calada. A igreja calada. Por que vocês acham que vem crescendo? Nós abrimos aí os jornais e estão falando hoje grandes números de delinquentes na rua, drogas. Vocês querem uma coisa? Vocês acham que eu estou falando? Quantas vezes uma pessoa, nós sabemos que ele mexe com droga, ele vem passando nessa rua,
De repente você vai encontrar com ele. Sabe o que nós fazemos? Às vezes nós até mudamos de lado para não encontrar com ele. E nós esquecemos de uma coisa, que a função da igreja na face da terra é falar do amor, da graça, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Aquelas pessoas que estão lá fora, se você parar, elas estão com a alma gritando, pedindo socorro. E muitas vezes a igreja está omissa. Verdade. Está omissa. Está omissa. Mas nós não podemos nos calar com isso. Nós temos que nós estamos vivendo hoje numa sociedade de multicultura. O que é isso? São várias culturas. O problema nosso, que nós igreja hoje, sabe o que nós fazemos? Nós estamos querendo julgar. Nós estamos querendo trazer um papel de juiz. Um papel de juiz. Em vez de nós chegarmos e falar da graça, do amor de Deus, nós estamos aqui já para condenar e ser juiz. E nós não podemos ser assim. Nós estamos vendo os nossos jovens crescer de uma forma hoje. As igrejas, em vez de colocar o amor, a graça, a compreensão. Você já parou para pensar, se eu carrego essa caixa, se eu sozinho, eu não consigo carregar. Se eu pedir uma ajuda, você já notou que 2 pessoas conseguem carregar? Não é muito mais fácil? Se eu consigo carregar só 10 quilos, se o meu amigo consegue carregar 30, nós 2 carregaremos 40. Mas se o peso for de 40, eu só conseguir carregar só 30, 10 eu não vou conseguir? Não vou conseguir, mas assim a igreja é um suportando, amando os outros. A igreja tinha problema no passado, como talvez nós teremos problema hoje, muitas coisas, mas uma coisa nós temos que entender, meu irmão, não importa a sua dificuldade, o importante é você estar de mão dada comigo e caminharemos juntos. Essa é a função da igreja. A igreja, nós temos que começar a largar com esse papel de ser um juiz. Não, a igreja nós temos que colocar, explicar o amor e a graça e a compreensão e a misericórdia de Deus para as vidas. Você está numa situação difícil? Tá. Espera aí, você caiu nisso. Não, espera aí, eu te conheço Jesus Cristo que te tira, te salva você da sua vida. Mas muitas vezes nós começamos a apontar e dizer, espera aí, não, eu sou mais do que ele. E vai ver uma geração crescendo e nós não entendemos. Nós não entendemos. Aconteceu um fato essa semana que eu fiquei assim, muito curioso. Muito curioso. Uma pessoa chegou perto da minha esposa e disse para ela: olha para você ver como que a igreja hoje está crescendo. Nós não usamos roupa nem vermelha nem preta. Amém. Se você acha que roupa vermelha ou preta te atrapalha você servir a Deus, não usa mesmo. Mas nós não podemos criticar quem usa. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Amém? Ok. Nós não usamos. Amém? Eles não usam, mas eu uso e uso vermelho, uso preto e uso tudo preto e não estou nem aí. Passado um certo tempo, não aguentando, estando com a Aurenita para lá e para cá, aí vi uma chapinha, estou te falando de criança, a mentalidade que está crescendo. Aí encontrou a Aurenita com uma chapinha. Você estica cabelo? Eu estico. Não, isso é do demônio. Aí a Aurenita ficou assim, demônio? Falou, enrolar pode, mas esticar não. Aí ela falou assim, mas como? Não, quem estica cabelo não pode. Que isso é... Só para vocês entenderem que isso não é a função da igreja. A função da igreja é pregar o evangelho transformador de vida. Aleluia. Eu não estou falando de doutrina, não emprego doutrina, porque se alguém falar que ele é feliz e servindo a Deus até sem pentear cabelo, eu passei um bom tempo, nem gostava de passar nem pente no cabelo. Faça. O que eu quero dizer que a função da igreja aqui é ser diferente. Você é diferente, nós somos diferentes. Sabe o que nós viemos? Nós viemos para pegar o nosso irmão que está lá fora, trazer ele de uma forma diferente. Qual é a cultura que eles estamos vivendo?
Se eu chegar hoje em Portugal, se eu chegar hoje aqui na América, desses 11 anos, olha a cultura, completamente diferente da brasileira. Então nós não vamos sentar e jogar pedra nele. A Doris, que é hispana, uma cultura diferente da nossa. Nós não vamos criticá-los. Sabe o que nós temos que fazer? É amar no Senhor e dizer, não importa, o importante é saber que nós como igreja, nós somos a diferença na face da terra. E é por isso que nós estamos vendo hoje, irmãos, muitas vezes a igreja andando de cabeça baixa, não entendendo que ela tem um papel social aí fora. Ela tem um papel importante da educação aí fora. A igreja tem um papel importante em sanear a palavra aí fora. A igreja tem papel importante em todas as partes da sociedade. Porque naquela época, quando o Espírito Santo veio, ele trouxe uma transformação de vida. Uma coisa era na igreja primitiva, quando eles entenderam que o Senhor Jesus fez e salvou, eles não poderiam ser mais o mesmo. E eu aqui encerro dizendo, nessas duas quarta-feiras, tudo aquilo que o diabo tentou fazer com a igreja não prevaleceu, porque o Senhor já tinha determinado que a igreja dele é dele, não é de mais ninguém. Glória a Deus. É dele, não é de mais ninguém. E ele determinou que a igreja do Senhor Jesus não vai ser inferno, não vai ser diabo com as suas palavras, com problema lá de fora para dentro, com problema de dentro para fora, tentando tampar as visões. Ele estava dizendo, espera aí, a minha noiva pode ter problema sim, mas o dia que nós casarmos, que nós tivermos um casamento perfeito com Deus, nós seremos uma esposa imaculada, sem pecado. Glória a Deus. Sem pecado. Então nós não sejamos uma igreja, porque no Safira e Ananias eu falei que muitas vezes nós pegamos pessoas lá fora, cheias de problema, e colocamos dentro da igreja. Ele espera que passe um bálsamo. Muitas vezes nós viramos um serial killer e matamos a pessoa aqui dentro da igreja. Nesse capítulo, muitas vezes nós viramos uma igreja julgadora. Espera aí, eu não posso olhar para você, eu não posso estar com você, que eu sou muito mais santo do que você, porque você faz algo que eu não faço, você faz isso que eu não faço. Não é isso. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso irmão, nosso próximo, como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos caminhar junto com o nosso irmão. A Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros no amor de Cristo. A Bíblia nos ensina isso. Então, o vosso pastor é cheio de defeito, mas suporta o vosso pastor. Coloque-se de pé, vamos encerrar. Eu quero que você saia nessa noite com mentalidade dizendo o seguinte: tem problema, mas é bom, é diferente. Nós não viemos aqui para julgar, nós viemos para amar, nós viemos para apoiar, nós viemos para orar, nós viemos para ensinar.